A verdade é que quando começamos a tratar nossos pacientes, sobretudo aqueles de maloclusão de classe 2, de vez em quando nós nos deparamos com uma pergunta que é muito frequente. Uso elástico de classe 2 para fazer a correção sagital desse paciente, que são recursos mais baratos, e que eu, de certa forma, transfiro a responsabilidade da correção sagital para o próprio paciente, ou eu faço uso ou eu invisto em um propulsor mandibular, que são naturalmente aparelhos que são mais caros, mas que supostamente apresentam resultados melhores do que o elástico de classe 2. Bom, a resposta para essa pergunta entre elásticos e propulsores, na verdade, não depende de uma escolha pessoal, não é uma preferência pessoal, e sim é uma escolha planejada, ou seja, planejamento é tudo. Sobre esse tema, eu me lembro de duas coisas que me marcaram muito antigamente. Em 2001, eu me lembro dos meus professores me falando exatamente dos efeitos deletérios do uso excessivo de elástico de classe 2, como excesso de proclinação dos incisivos inferiores, extrusão dos molares, giro do plano oclusal, recessão gengival, entre tantos outros. E eu te pergunto, isso é verdade? De fato, é verdade com o uso de elástico, sobretudo quando nós não utilizamos ancoragens adequadas para esse uso de elástico, né? O segundo ponto que eu me lembro bem é a euforia desses mesmos professores com a vinda dos novos propulsores mandibulares, como o Forsus, o Power Scope e o Twin Force, como se esses aparelhos pudessem apresentar um resultado positivo sobre a correção da classe 2 melhor do que o elástico de classe 2. E isso também é verdade? Não, isso não é verdade, pelo menos não completamente. Isso era tão nebuloso para mim que em 2013, no mestrado, eu acabei fazendo a minha dissertação justamente para comparar os dois grupos, o grupo que usa elásticos contra o grupo que usava propulsores mandibulares, e para minha grande surpresa, os efeitos tanto esqueléticos quanto dentoalveolares de ambas as mecânicas são muito semelhantes entre si, ou seja, tanto a inclinação do incisivo inferior quanto a extrusão do molar, inclinação do plano oclusal, relação da extrusão dos molares, elas são muito semelhantes entre as duas mecânicas. E aí, você pode me perguntar aí por que eu tenho a sensação clínica de que o propulsor acaba levando vantagem em relação aos elásticos intermaxilares. Isso acontece por três grandes motivos. O primeiro deles é que existe uma tendência natural dos ortodontistas usarem mais propulsores para maloclusões de classe 2 que são mais severas, ou seja, maiores do que meia classe 2, e pacientes que apresentam naturalmente os incisivos inferiores retroinclinados. Já os elásticos de classe 2 são mais utilizados em pacientes com menos severidade, até meia classe 2, e com os incisivos mais vestibularizados. Essa diferença das características iniciais acaba te criando um resultado clínico diferente entre as mecânicas ortodônticas. O segundo ponto é que sempre quando nós utilizamos um propulsor mandibular, nós nos preocupamos muito com a ancoragem, ou seja, com barra palatina nos molares superiores, eventualmente barra lingual nos molares inferiores, fios de alto calibre, toque lingual resistente na coroa dos incisivos, amarrilhos metálicos, ao ponto que quando utilizamos elástico, nós utilizamos qual ancoragem? Nenhuma, ou seja, não utilizamos ancoragem nos elásticos, e isso simplesmente pela ideia errônea de que os elásticos fazem menos força do que os propulsores mandibulares. O terceiro e último ponto é o fato de que os propulsores, por serem recursos fixos, eles agem ininterruptamente dentro da boca do nosso paciente, enquanto os elásticos intermaxilares dependem da colaboração do nosso paciente. E isso cria um reflexo sobre o tempo total de tratamento, fazendo com que o propulsor, ele de fato diminua o tempo total de tratamento em relação aos pacientes que utilizaram elástico de classe 2. Dessa forma, ambas as mecânicas podem e devem ser utilizadas para qualquer severidade de classe 2, seja ela baixa ou alta, desde que nós utilizemos os bons recursos de ancoragens não apenas seletamente para o grupo de propulsores mandibulares, mas também para quando formos fazer uso de um elástico de classe 2. O último ponto
é que pacientes que são colaboradores podem e devem utilizar elástico de classe 2 para correção das suas maloclusões, enquanto aqueles pacientes que não são colaboradores devem fazer uso de mecânicas que sejam fixas, e nesse caso os propulsores mandibulares. Tudo bem? Bom, um forte abraço para vocês, te espero no The Mantras em São Paulo, no Estratégia semana que vem aqui em Belo Horizonte e no curso intensivo também aqui em Belo Horizonte em março. Forte abraço, tchau!